Milionário obriga mendigo negro a cantar para humilhá-lo, mas se surpreende ao escutar a porta do restaurante se abriu com um estrondo seco. Francisco, sujo, com as roupas amarrotadas e o rosto molhado de suor, entrou correndo, os olhos arregalados, o peito pesado como se fosse explodir. Parecia um furacão pequeno, despedaçado por dentro. Por favor, me ajuda! Minha irmã está doente, não tem comida, ela está sofrendo! Sua voz tremia, quase sumindo em meio aos murmúrios de curiosidade e reprovação que se espalhavam pelo salão. O frio olhar de Rodrigo caiu sobre ele como uma tempestade. Rodrigo, o jovem milionário dono daquele lugar, conhecido pelo jeito cruel e debochado, se levantou da sua mesa de couro preto, um sorriso largo e cruel se abrindo no rosto bronzeado. Olha só quem apareceu, um mendigo querendo mimar a gente. Pode cantar aí, menino. Quero ver se tua voz é tão boa quanto tua cara de desgraça. Eu, provocando algumas gargalhadas baixas dos clientes mais próximos. Francisco sentiu a garganta fechar. A humilhação que queimava sua pele parecia querer arrancar cada pedaço de esperança que ainda resistia. Mas ele hesitou só por um segundo antes de abrir a boca. E aí, com um tom tão puro que cortou como faca afiada na tensão do lugar, saiu uma voz angelical, cristalina, que encheu cada canto do restaurante. O barulho parou, talheres caíram no chão, conversas cessaram, as paredes douradas e o brilho falso das luzes se dissolveram perante aquele momento quase sagrado. Estavam todos de olhos grudados no menino torturado pela vida, aquele rosto marcado pela luta, aquela voz capaz de despedaçar a escuridão. No fundo da sala, um homem de terno cinza, com olhos profundos e expressão gentil, se levantou devagar. Valença, seu nome, e o silêncio que sua presença carregava parecia dizer que algo maior estava para acontecer ali. Rodrigo, agora com o riso congelado no rosto, encarou o homem por um instante tenso. A chama da inveja surgiu ali, uma fúria contida que prometia vindouras batalhas. Valença não desviou o olhar, como se já soubesse da tempestade que se formava. Francisco, sem conseguir disfarçar o nó apertado na garganta, sentiu algo dentro dele acordar. Uma paixão pela música, uma esperança tênue, um começo possível para ele e para Clara, sua irmã doente esperando do lado de fora, com a barriga vazia e os olhos cheios de dor. Mas o clima mudou em um piscar de olhos. Rodrigo ergueu a voz, retalhando o silêncio com palavras afiadas. Valença respondeu firme, frio. O embate começou ali, sob olhares incrédulos. Enquanto isso, um segredo envolvendo o passado misterioso de Valença começou a emergir. Uma sombra que poderia destruir tudo ou talvez unir ainda mais esses destinos entrelaçados por dor, música e luta. Francisco nada sabia, mas sentia que a vida dele acabara de entrar em um jogo perigoso. E no meio daquela tensão, a pergunta que martelava em sua cabeça faminta era uma só. Quem realmente vai vencer essa batalha? Rodrigo com seu ressentimento venenoso ou Valença com a promessa de um futuro diferente? E Clara, o que o futuro guardava para ela? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah!
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar parecia palpável. Enquanto Rodrigo e Valença trocavam olhares cortantes, Francisco continuou a cantar, suas notas subindo e descendo como um lamento, uma melodia de dor e esperança. Mas no fundo da sala, algo inesperado começou a acontecer. Um barulho baixo e seco ressoou, e todos se viraram para a porta. Um grupo de homens entrava, seus passos firmes e decididos. Eles usavam roupas escuras, seus rostos escondidos sob capuzes. A atmosfera carregada de expectativa foi tragada por um choque indescritível. Rodrigo, um dos homens falou, e sua voz era um trovão. Você sabe que precisa pagar o que deve. O tom era de ameaça, e a sala silenciou mais uma vez. Francisco parou de cantar, a voz morta em sua garganta. Rodrigo, que antes parecia uma marionete arrogante, agora tinha o rosto pálido, os olhos arregalados. Eu não devia nada para vocês, ele gaguejou, mas a fúria se dissipava diante do medo. Os homens se aproximaram, detetores de toda a fraqueza que Rodrigo tinha escondido. Você sabe que essa história não acaba bem para você. Suas jogadas estão interceptadas. Valença, percebendo o jogo se transformar, levantou-se, a expressão de quem reconhecia um antigo inimigo entre os novos chegados. Um grito irrompeu pela sala. Alguém reconheceu uma das figuras, um rosto do passado. Pedro, é você! A revelação incendiou o clima. Pedro, um antigo amigo de Rodrigo, agora ao lado daquelas criaturas sombrias, tinha um passado ligado à vida de Francisco que ele nem sonhava. E ali, entre ameaças e segredos, a verdadeira guerra começava. Francisco, a música havia se calado, mas o que o futuro reservava era um mar turbulento de revelações ameaçadoras. Francisco sentiu a tensão pulsar ao redor dele. O ar pesado da sala parecia fazer o coração bater mais rápido, como se a vida tivesse se tornado um grande campo de batalha. Enquanto os homens de capuz se aproximavam, Rodrigo hesitou, o olhar passando do medo para a raiva bruta. Ele não era mais o homem destemido. A máscara caiu e a verdade começou a se revelar. Pedro, Rodrigo finalmente disse, a voz trêmula. O que você está fazendo aqui? Os homens pararam, o líder avançando com passos firmes, desafiador. Acho que você sabe muito bem. Suas dívidas estão prestes a cobrar seu preço, Rodrigo. O tempo das palavras acabou. Mas eu não devia nada a vocês. Rodrigo protestou. Seu rosto continuava pálido e os olhos reluziam de desespero. Francisco observava tudo, sentindo frio na espinha. A adrenalina pulsava em suas veias, a dúvida o levando a pensar no que poderia acontecer a seguir. E naquele momento, algo inesperado irrompeu da multidão. Uma mulher, com um olhar firme e decidido, avançou. Ela tinha cabelo curto e um traje simples, mas sua presença exalava força. Parem com isso! Não precisam fazer isso aqui! Sua voz ecoou, e todos se viraram. Era Clara. Francisco não pôde acreditar. Sua irmã doente estava ali no meio do caos, e seu estômago revirou. Clara, com olhos brilhando de determinação, estava diante de Rodrigo e dos homens ameaçadores. Você não pode tratar as pessoas como lixo. Isso não é o que você precisa. Ela havia visto Rodrigo muitas vezes em casa, e a lembrança dele a torturava. Mas agora ele era um homem pequeno diante da sua coragem.
Rodrigo a observou, e a fúria teve um momento de pausa. Clara, não se intrometa! Isso não é da sua conta! Ele parecia confuso, sufocando sob o peso de suas próprias mentiras. No momento em que você se permite tratar alguém assim, é da minha conta sim! Clara gritava e sua voz era como um grito de guerra. Mas, para a surpresa de todos, outra figura emergiu. Um homem que até então estava no fundo da sala saiu para a frente. Era Valença, o homem de terno cinza. Seu olhar era intenso e ele tinha um ar de autoridade. Rodrigo, o que você está fazendo com a vida de uma criança, de uma mulher? Ele gesticulou para Clara, seus olhos agora focados com uma firmeza impenetrável. Você não entende, Valença. Rodrigo se defendeu, a voz quase implorando. Eu não tenho escolha. Eu fiz o que tinha que fazer. A fraqueza dominava sua voz. Para quem costumava ser o centro do universo, ele agora parecia uma sombra do que era. Valença olhou para os homens. Levante-se e saia. Não é esse o caminho que você quer seguir. Sua voz soou como um golpe de trovão, e para espanto de todos, os homens hesitaram, balançando a cabeça com uma raiva controlada. Pedro, o antigo amigo de Rodrigo, olhava para Valença como se estivesse prestes a explodir em fúria. Não vamos embora sem que Rodrigo pague o que deve, Pedro disse. Ele se virou para Clara, um sorriso cruel se formando no rosto. Talvez isso o ensine uma lição. A vida não é um jogo, Rodrigo. A sala estava em silêncio absoluto. Conversas sussurradas se espalhavam como um eco. As pessoas observavam com olhos arregalados, cada uma clamando por uma paralisação daquele momento trágico. Francisco sentia a cabeça girar. Uma mistura de amor e preocupação por Clara despontava em seu peito. Não, Clara, não faça isso. Ele murmurou para si mesmo. Clara! Francisco gritou finalmente desesperado. Vem cá! Ele estava prestes a sair de seu lugar quando uma mão segurou seu braço. Um cliente do restaurante o impediu. Espere! Você não pode fazer isso! Francisco, ela sabe o que está fazendo. Valença afirmou com um olhar severo, mas ao mesmo tempo cheio de preocupação. Rodrigo precisa ver as consequências de seus atos. Não podemos deixá-lo escapar mais uma vez. E então, o silêncio foi rompido novamente. Sem aviso, uma explosão de vidro estalou na entrada do restaurante. A porta foi arrombada e nova figura apareceu, mais obscura e mais ameaçadora do que todas as que vinham se aproximando. Um homem alto, de pele morena, surgiu como uma sombra em meio à luz. Ele vestia um terno escuro e tinha um olhar penetrante, quase hipnotizante. Era Ricardo, um magnata do submundo que todos conheciam, embora poucos tivessem coragem de enfrentar. Rodrigo, você começou uma guerra que não pode ganhar, Ricardo disse, sua voz ecoando pela sala. Agora, você tem que lidar com o que plantou. Houvessem lá os aplausos, o tumulto teria se transformado em um espetáculo. As pessoas trocavam olhares, confusas e atordoadas. Francisco engoliu em seco. Que tipo de mundo estava diante dele? A tensão crescia com as revelações em cada esquina. Foi você que teve coragem de se envolver nessa, não foi? Rodrigo voltou-se a Ricardo, seu tom acusatório cheio de desespero. Você me empurrou para isso. Silêncio! Ricardo respondeu, sua autoritária voz cortando o ar. Você tem uma escolha. E precisa fazer isso agora. Francisco assistia, sem saber para onde olhar. Clara estava lá diante de uma serpente de circunstâncias e realidades que nunca imaginara.
O pânico se acumulava enquanto ele se perguntava: o que mais poderia acontecer? Valença tomou a frente, como um farol em meio à escuridão. Ele encarou Rodrigo e depois Ricardo, gesticulando com as mãos. O que você realmente quer, Rodrigo? Dinheiro? Poder? Você está disposto a sacrificar sua própria família por isso? As palavras de Valença cortaram fundo. Rodrigo parecia hesitar, a máscara de bravura desmoronando diante da pressão. A multidão respirava junto, em um único fôlego, mas o clima estava prestes a mudar mais uma vez. Clara olhou para Francisco e, por um momento, uma conexão silenciosa formou-se entre eles. O que ela estava prestes a fazer? O que aquele lugar ia se tornar? O que significava tudo isso para sua família, para eles? Então uma voz cortante ecoou. Você, Francisco, era Pedro, com seu sorriso maligno e desprezo evidente. O que você vai fazer? Ficar só olhando ou vai lutar por sua irmã? Hahaha! A sala gelou uma vez mais. Francisco sentiu um nó na garganta. Como assim, lutar? E se lutar significasse deixar as sombras virem à tona? A verdade era mais terrível do que qualquer um poderia imaginar. Ele não sabia o que responder. Se eu for você, eu tomaria cuidado, Rodrigo. Depois do que você está fazendo, não vai ter volta, disse Ricardo, dirigindo-se a todos com um olhar que falava de traições passadas. A implicação de suas palavras fazia o ar ficar pesado de significado. Rodrigo, no entanto, não teve condições de se manter em pé. Ele se curvava, o desespero crescendo, as consequências de suas escolhas pesando sobre ele. E a sala estava cheia de perguntas não ditas, de verdades a serem reveladas. Clara se aproximou mais, e Francisco sentiu seu coração acelerar. O futuro estava se desenhando de uma forma estranha e nova. Mas qual seria o custo disso? Então, e o instante? Tudo escureceu. O que parecia ser um grito do nada ecoou pela sala enquanto um estrondo ensurdecedor fazia a luz piscar. E a cena se transformou em um caos absoluto, enquanto cada um lutava para se manter de pé em meio à confusão crescente. Francisco! Clara gritou. O tempo pareceu se congelar. Francisco virou-se, buscando um caminho em meio à escuridão. E todos na sala se perguntavam: o que aconteceria agora? A batalha seria vencida? Ou o que se desenhava à frente seria apenas mais uma tragédia no círculo vicioso de suas vidas? O som estrondoso ecoou, e em meio à confusão, a luz piscou. Os rostos estavam paralisados, o ar denso, como se o tempo tivesse parado. Francisco olhou para Clara, que ainda estava encurralada entre Rodrigo e os homens de terno. A expressão dela era de desespero, mas também de determinação. E então, um brilho cativante surgiu nos olhos de Clara. Eu sei quem você é. Sua voz cortou o silêncio como uma faca. Todos se viraram para ela. Você não é só um mendigo. Você é o filho de Valença. O impacto da revelação quase partiu o teto. O murmúrio da multidão se converteu em gritos de espanto. Francisco sentiu o coração disparar. O que Clara estava dizendo? Ele não sabia que Valença tinha um filho. E se Francisco era esse filho? O que isso significava para ele? A verdade pesava como uma tonelada. Rodrigo, visivelmente abalado, tentou recuperar o controle. Isso é mentira! Ele não é ninguém! O desespero na voz dele era palpável. Mas a incredulidade tomou conta do lugar. Os olhares voltaram-se para Valença. É verdade, Rodrigo. Valença respondeu, a voz grave, mas com uma tristeza evidente. Eu tive um filho, e por muito tempo não soube o que aconteceu com ele.
O murmúrio aumentou, como se uma tempestade estivesse se formando entre as mesas do restaurante. Clara se voltou para Francisco, lágrimas nos olhos. Você é importante, Francisco. Não importa o que eles digam. A dor e o medo em sua voz faziam tudo parecer mais real. E ali, sob o olhar atônito de todos, a sala se transformou em um campo de batalhas emocionais. Francisco começou a entender que sua vida não era o que pensava. A verdade estava vibrando nos seus ouvidos e um novo medo dançava em seu peito. O que tudo isso significava para ele? O que mais estava escondido? Enquanto o caos escurecia a sala, uma nova pergunta pairou no ar carregado de tensões. Quem realmente era Francisco? A verdade poderia libertá-lo? Ou aprisioná-lo ainda mais? A sala estava em frangalhos. O murmúrio da multidão parecia um mar revolto. Francisco olhava para Clara, confuso e inseguro. Como assim sou filho de Valença? Sua mente girava, sem conseguir compreender. Mas Clara, com a voz firme, prosseguiu. Você tem que acreditar. Essa é a sua verdade e nós precisamos usá-la. Antes que pudesse processar, Rodrigo gritou: Chega! Isso é um absurdo! Mas os olhos dele estavam cheios de terror, como se estivesse vendo o próprio mundo desmoronar. Nesse instante, uma erupção de gritos ecoou pela sala. A porta foi arrombada de novo, desta vez com tanta força que estourou em 1000 estilhaços. 3 homens entraram, todos uniformizados e armados. O clima de festa se transformou em pânico absoluto. Todos no chão! Gritou um deles, e imediatamente as pessoas começaram a se jogar ao chão, em busca de abrigo. O caos se instaurou. Francisco tentou puxar Clara, mas ela estava paralisada. Clara, sai daqui! Mas, assim que ele gritou, um dos homens apontou a arma para Valença, trancando-o no alvo. Você vem com a gente! A tensão explodiu. Clara se virou. A determinação sumiu de seu olhar. Não vou deixar você levar meu pai! Ela gritou, e as palavras de Clara atingiram Francisco como um soco no estômago. O quê? Ela o chamou de pai? Valença, antes apenas uma figura desconhecida e distante, agora se tornava uma presença assombrosa e reveladora em seus pensamentos. Clara, isso não pode ser! Francisco sussurrou. A revelação deixou sua mente em frangalhos, e todos os olhares estavam fixos na cena, sem saber o que fazer. O que mais poderia ser verdade aqui? O que isso significava para o futuro de todos? E enquanto a cena se desenrolava, o que deveria ser uma luta pela sobrevivência, agora parecia ser um jogo de verdades escondidas, prestes a explodir. O som estrondoso ecoou e, em meio à confusão, a luz piscou. Todos estavam paralisados. Francisco olhava para Clara, confuso e inseguro. Como assim? Sou filho de Valença. Sua mente girava, sem conseguir compreender. Mas Clara, com a voz firme, prosseguiu. Você tem que acreditar. Essa é a sua verdade e nós precisamos usá-la. Rodrigo gritou, chega! Isso é um absurdo! Mas seu olhar estava cheio de terror, como se tudo estivesse desmoronando diante de suas mãos. Então, a porta do restaurante se abriu novamente. Desta vez, foi com tanta força que as dobradiças rangiam. Um homem entrou, imponente, com um olhar frio e determinado. Uma figura familiar. Francisco sentiu a barriga embrulhar. Era seu pai. Francisco! A voz dele cortou o silêncio como uma faca. O coração de Francisco disparou. O que você está fazendo aqui?
Ele não conseguia acreditar que o idoso estava no meio disso. O jantar, a vergonha, as mentiras, tudo começou a se misturar. Pai? A pergunta saiu quase sem querer. O velho homem avançou, os olhos ardendo de uma mistura de raiva e preocupação. Eu vim te salvar antes que faça algo que não pode voltar atrás. Rodrigo, diante da nova ameaça, apressou-se. Você não pode estar aqui. Isso não é o que parece. Mas o pai de Francisco não se deixou intimidar. Pare de usar todos ao seu redor como escudos para suas falhas. Então a sala virou um campo de batalha verbal. Clara agarrou a mão de Francisco, um nó na garganta. Como tudo isso se conectava? O que significava para eles? E quando o olhar de Rodrigo se cruzou com o de Pedro, ambos sabiam que o passado e o presente estavam prestes a colidir de uma maneira devastadora. A tensão atingiu um ponto limite. A coragem de Francisco e a verdade de sua origem dançavam perigosamente entre eles. Mas, antes que pudesse reagir, o pai de Francisco fez uma revelação que deixou todos sem palavras. Valença é mais do que você imagina, filho. Ele é seu irmão. Um grito coletivo ecoou e a sala mergulhou em um caos absoluto. A intensidade da revelação deixou todos sem fôlego. Clara se virou para Francisco inquieta. O que isso significa para nós? O que vem a seguir? Enquanto a verdade os encurralava, a pergunta pairava no ar. Quem realmente eram eles e o que isso mudava em suas vidas? A sala estava em frangalhos. O murmúrio da multidão parecia um mar revolto. Francisco olhava para Clara, confuso e inseguro. Como assim, sou filho de Valença? Sua mente girava, sem conseguir compreender. Mas Clara, com a voz firme, prosseguiu. Você tem que acreditar. Essa é a sua verdade, e nós precisamos usá-la. Rodrigo gritou. Chega! Isso é um absurdo! Mas seu olhar estava cheio de terror, como se tudo estivesse desmoronando diante de suas mãos. Então, a porta do restaurante se abriu novamente. Desta vez, foi com tanta força que as dobradiças rangiam. Uma mulher entrou, imponente, com uma expressão de raiva e tristeza. O cabelo loiro bagunçado, as roupas desgastadas. Eu não posso deixar isso acontecer! Gritou ela, fazendo todo mundo olhar. Era a mãe de Francisco. Ele congelou. Mãe? A palavra escapuliu de seus lábios e o caos ao redor deles pareceu desaparecer. A mãe de Francisco avançou, os olhos fixos em Valença. Eu pensei que você nunca apareceria. Por que agora? A sala estava em silêncio total, a tensão era palpável. O passado rompeu como uma onda braba. Você sabia? Francisco estava bagunçado entre choque e fúria. Sabia de tudo isso e nunca me disse? Eu fiz o que era necessário para te proteger. Ela parecia desgastada, mas a determinação em seu olhar não podia ser ignorada. Você é mais do que um mendigo. E Valença! Ele nunca foi só um nome. Ele fez parte da nossa vida! As palavras dela ecoaram, e o olhar de Valença passou de terrificado a atordoado. Olha, eu nunca quis causar dor, mas precisamos enfrentar isso agora. E no meio de tudo isso, veio a maior surpresa. Francisco, você não é só filho de Valença. Você é o verdadeiro herdeiro de uma fortuna que muitos matariam para ter. Os olhos de Rodrigo se arregalaram, compartilhando a incredulidade. Isso é impossível! Em um movimento rápido, Clara agarrou a mão de Francisco, um gesto de apoio e urgência.
O chão se movia sob eles, e Francisco percebeu que estava prestes a ser arrastado para um jogo muito mais sombrio do que imaginava. E agora, Francisco, você vai escolher. A mulher respirou fundo, suas palavras pesadas. Ser um mendigo ou abraçar seu legado? Enquanto essas palavras vinham à tona, o ar estava tão denso que parecia cortar. Todos estavam com a respiração suspensa, como se esperassem um sinal, uma nova direção. E então o que seria a resposta dele? O que essa nova realidade significava para todos? O futuro estava em jogo, e a sala inteira sabia. A sala estava em frangalhos. O murmúrio da multidão parecia um mar revolto. Francisco olhava para Clara, confuso e inseguro. Como assim? Sou filho de Valença? Sua mente girava, sem conseguir compreender. Mas Clara, com a voz firme, prosseguiu. Você tem que acreditar. Essa é a sua verdade, e nós precisamos usá-la. Rodrigo gritou. Chega! Isso é um absurdo, mas seu olhar estava cheio de terror, como se tudo estivesse desmoronando diante de suas mãos. Então, a porta do restaurante se abriu novamente. Desta vez, foi com tanta força que as dobradiças rangiam. Uma mulher entrou, imponente, com uma expressão de raiva e tristeza. O cabelo loiro bagunçado, as roupas desgastadas. Eu não posso deixar isso acontecer! Gritou ela, fazendo todo mundo olhar. Era a mãe de Francisco. Ele congelou. Mãe? A palavra escapuliu de seus lábios e o caos ao redor deles pareceu desaparecer. A mãe de Francisco avançou, os olhos fixos em Valença. Eu pensei que você nunca apareceria. Por que agora? A sala estava em silêncio total. A tensão era palpável. O passado rompeu como uma onda braba. Você sabia! Francisco estava bagunçado entre choque e fúria. Sabia de tudo isso e nunca me disse. Eu fiz o que era necessário para te proteger. Ela parecia desgastada, mas a determinação em seu olhar não podia ser ignorada. Você é mais do que um mendigo. E Valença, ele nunca foi só um nome. Ele fez parte da nossa vida. As palavras dela ecoaram e o olhar de Valença passou de terrificado a atordoado. Olha, eu nunca quis causar dor, mas precisamos enfrentar isso agora. E então, em um momento de frenesi, Rodrigo gritou com desespero. Vocês não sabem de nada, não sabem sobre a maldição. E uma sombra cruzou seu rosto, enquanto todos o encaravam perplexos. A verdade é que Valença não é seu pai, ele é seu tio. E a fortuna que você deseja não existe. Está amaldiçoada desde o dia em que nasceu. O silêncio foi cortante. Francisco, já desmoronando sob todas aquelas revelações, agora se sentiu como se o chão sumisse sob seus pés. As expressões de horror e confusão tomaram conta. Clara olhou para Francisco claramente abalada. O que significa? A pergunta ecoou na sala enquanto o mundo deles parecia desabar. O legado que Francisco pensava que podia abraçar agora era uma maldição? E o que mais estava escondido nessa teia de segredos? O futuro deles estava mais incerto do que nunca. O silêncio foi cortante após a revelação de Rodrigo, e todos na sala pareciam em choque. Francisco não conseguia processar. A maldição? O que ele pensava ser um presente, agora parecia uma tragédia. Mas antes que ele pudesse articular qualquer resposta, algo estalou ao fundo. A porta principal se abriu com estrondo. Era uma mulher, vestida de forma despojada,
mas seu olhar carregava um peso que transpassava as roupas comuns. Basta! Sua voz ecoou e todos se viraram. Era Sofia, a avó que Francisco nunca conheceu. Símbolo de um mistério que ele achava ser apenas uma velha história familiar. "Mãe!" Clara gritou, mas a mulher ignorou e caminhou direto para Valença, um fogo nos olhos. "Você devia ter me avisado que estava por aqui." Valença empalideceu. "Você não é o único que tem segredos," ela disparou. "Francisco não é só filho de Valença, ele é também meu neto." O impacto das palavras fez o ar ficar pesado. Francisco sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que estava acontecendo? Ele olhou entre as reações confusas da multidão, a incredulidade aumentando. Rodrigo, com um semblante distorcido pela raiva, retrucou: "Isso não pode ser verdade." Mas a certeza nos olhos de Sofia era inegável. "E mais," ela continuou, "você deseja a fortuna que nunca deveria ter. Uma herança que carrega sangue de traição." Francisco estava atordoado. A verdade se transformava em um labirinto de relações inesperadas. E o calor da revelação, um homem apareceu, sorrindo maliciosamente. "Posso ver que as coisas ficaram interessantes." Era Ricardo, o magnata sombrio, e seu olhar implacável agora estava fixado em Francisco. "A verdade que você procura está bem aqui e pode custar tudo o que você tem." A sala parecia girar. Francisco tentou se agarrar a qualquer sentido naquele turbilhão. O que mais está escondido? E a pergunta ainda ecoava em sua mente. Será que já era tarde demais para descobrir quem ele realmente era? A tensão no ar era insuportável. Francisco mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Sua mãe estava ali, revelando segredos, e a presença de Sofia parecia um choque elétrico. "Você está me dizendo que sou neto dela? E que Valença é meu pai? Que tipo de vida é essa?" A histeria estava prestes a explodir. "Francisco, você precisa entender que nada disso muda quem você é," Clara disse, segurando sua mão com força. Mas Rodrigo, antes tão seguro, estava em frangalhos. "Isso é uma loucura!" ele gritou, a voz tremendo de desespero. "Cale-se, Rodrigo!" Sofia o interrompeu com um olhar fulminante. Seus olhos não veem a verdade nem mesmo agora. A sala estava em silêncio, todos absorvendo as revelações. Ricardo de pé fundo finalmente riu, um riso que ressoou como uma ameaça. "Vocês pensam que isso é uma história de família? É uma guerra, e os legados de todos vocês estão em jogo." No entanto, algo dentro de Francisco começou a brilhar. Ele se virou para Valença e disse com firmeza: "Se sou filho deste legado, então eu escolho usá-lo para fazer o bem, para pessoas como Clara e todos os outros que sofrem." E naquele momento, algo mudou. A esperança piscou nos olhos de Clara. A sala, antes envolta em sombras, começava a iluminar-se. A maldição que pairava sobre seus destinos poderia ser desfeita. "Francisco tem razão." Valença concordou, os olhos brilhando com determinação. "E juntos vamos quebrar essa maldição de uma vez por todas." A atmosfera se transformou em um clamor por mudança, um belo sopro de esperança contra a dor. Mas à medida que a tensão era substituída pela camaradagem, o que mais poderia surgir das cinzas dessa história? Antes que pudessem tomar qualquer atitude, um estrondo ecoou, e a melhoria parecia distante. E a pergunta ficava no ar: o que estava por vir nesta saga fugaz de traumas e redenções? Agora, se você chegou até aqui, é hora de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão a seguir.
esmague o botão de like agora para garantir que o algoritmo reconheça seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho surpreendente. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada emocionante. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.